O Deus eterno revelou-se à nação de Israel e fez do tabernáculo o lugar de habitação da presença dele. O tabernáculo tem uma representação simbólica bastante clara e definida nas Escrituras Sagradas. Foi a partir dessa representação que o Deus de Israel mostrou ao povo dele as virtudes da unidade, da santidade e comunhão. Além disso, apontou algo que mudaria o destino do ser humano, morto nos próprios delitos e pecados. Ele mostrou a obra expiatória de Cristo, representada em todo o tabernáculo. Essa obra expiatória é o único meio de redenção. Na obra expiatória do Senhor, a imagem do tabernáculo relaciona-se com a igreja fundada pelo Senhor Jesus. Tal qual o tabernáculo, a Igreja de Cristo é um projeto de Deus no mundo. Neste segundo trimestre de 2019, Lições Bíblicas da CPAD trata de o tabernáculo, símbolo da obra redentora de Cristo. Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. E fico muito feliz em saber que você é o nosso assinante e acompanhante aí do canal Mensagem de Fé e Esperança. Chegamos aos nossos 1000 inscritos para a glória do nome do Senhor e eu quero agradecer a você, né, que tem nos acompanhado aí e feito parte do sucesso, né, do canal Mensagem de Fé e Esperança. Que Deus continue abençoando você, que Deus continue abençoando a sua casa e continue conosco aí compartilhando, comentando, né, deixando o joinha. Isso ajuda a promover o canal para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Você que está pela primeira vez, eu sou o evangelista Adair Ferreira, da Igreja Assembleia de Deus, aqui na cidade de Pancas, no Espírito Santo, né, pastoreada pelo pastor José Lopes da Silva, e tenho a grata satisfação de toda semana colocar aí um subsídio da Escola Bíblica Dominical para juntos aprimorarmos o nosso conhecimento, né, das lições bíblicas, para melhor servirmos ao Senhor dominicalmente. Portanto, né, se você está aí pela primeira vez, se inscreva no canal. Né? Ao se inscrever, ative o sininho para que você possa receber as notificações, né, de tudo que postarmos aqui no nosso canal. Nesse trimestre nós estamos estudando sobre o tabernáculo, né, símbolos da obra redentora de Cristo. Na primeira lição, nós falamos sobre o tabernáculo como um lugar de habitação, né, do Senhor nosso Deus entre o seu povo. E na segunda lição, nós falamos sobre os artesãos do tabernáculo. E hoje nós vamos falar sobre o tema entrando no tabernáculo, né, o pátio. É a lição de número 3, né, que nós vamos dar no dia 21 de abril de 2019. Uma lição maravilhosíssima, onde nós vamos estar aprendendo um pouquinho mais. Como nós já observamos, o tabernáculo era uma tenda móvel, né, que era provisória, porque ela anunciava a pessoa de Jesus Cristo. Ela anunciava a chegada da pessoa de Cristo, que é o Verbo encarnado. Conforme nós lemos lá, né, o Evangelho de João, no capítulo 1 e o versículo 14, que diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra habitar ali no original significa tabernacular, fazer tabernáculo, fazer tenda, fazer morada. Então todos os aspectos, né, do tabernáculo mostrava para a vinda de Jesus e a sua entrada no mundo, né, para a sua chegada e para a sua obra redentora, o que ele faria, né, no meio de nós e o que ele fez, né, com a sua morte expiatória na cruz do Calvário. Talvez você já tenha visitado alguns lugares impressionantes, como, né, as cataratas, né, do Iguaçu. E quando nós visitamos alguns lugares, como as cataratas, né, todos os passos, em toda a nossa caminhada, a gente fica surpreendido, né? Tudo é novo, tudo é novidade, né? Tudo é belo, né? Tudo é maravilhoso. Assim também é a nossa entrada no tabernáculo.
quando nós começamos a estudar o tabernáculo, né, todas as peças do tabernáculo, todos os lugares do tabernáculo, é tudo maravilhoso, é tudo lindo, porque aponta para a pessoa de Cristo e aponta também, né, para a vida cristã. O nosso texto áureo diz assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. João capítulo 10 e o versículo 9. A nossa verdade prática diz: para entrar à presença de Deus no lugar santíssimo, o pecador deve passar por uma única porta, Jesus. A nossa leitura bíblica em classe, ela está no livro de Êxodo, no capítulo 27, os versículos do 9 ao 19. Nós não vamos ler para ganharmos tempo, né, no nosso subsídio, mas eu quero incentivar você a fazer essa leitura aí na sua lição e também acompanhar o texto da Bíblia Sagrada. É muito importante, né, ao lermos algo relacionado à Bíblia, né, algum texto, né, citado da Bíblia, a gente acompanhar na própria Bíblia, né, não só aquele texto, mas todo o contexto onde aquele texto foi tirado. Nosso primeiro ponto aí, ele vai falar sobre o pátio entre as tribos. Mas vamos voltar aqui, né, na nossa introdução, para dizer que o tabernáculo era o lugar da centralização, ou da centralidade de Deus no meio do seu povo, né? Cada imagem nos revela um valor espiritual edificante concernente à obra expiatória de Jesus. Observamos que cada peça do tabernáculo, né, tudo que estava envolvido na construção do tabernáculo, revelava a obra expiatória de Jesus. E mostrava, é claro, né, como nós vamos ver aqui no nosso primeiro ponto, a centralidade de Cristo no meio do seu povo. Primeiro item aí do primeiro ponto, as montagens provisórias do tabernáculo. Desde que o povo de Israel saiu, né, do Egito, né, aliás, quando Deus deu a imagem, a visão do tabernáculo, eles já estavam próximo, né, ao Monte Sinai, né, nas mediações do Monte Sinai, né, quando Deus ele queria dar esse projeto para o seu povo, ele chama Moisés, né, Moisés sobe ao Monte Sinai, que é o mesmo Monte Horebe, onde ele tem 40 dias de oração, e nesse final de período de 40 dias, né, de oração ali no Sinai, Deus mostra para ele o modelo do tabernáculo. E desde o Sinai até a chegada em Canaã, o tabernáculo ele não tinha um lugar certo, né? Ele era montado e desmontado. Quem carregava as peças do tabernáculo eram os filhos de Levi, ou a descendência de Levi, os coatitas, os gersonitas e os meraritas, né? Os filhos de Coate, os filhos de Gerson e os filhos de Merari, né? Que carregavam as peças do tabernáculo, exceto a Arca da Aliança, que era carregada pelos sacerdotes, né? Somente os sacerdotes poderiam carregar a Arca da Aliança. As demais peças eram transportadas, né, pelos levitas, né, os filhos de Levi, né, os descendentes de Gerson, Coate e Merari. Quando eles chegaram, né, em Gilgal, né, que foi o primeiro acampamento, né, do povo de Israel, antes de entrarem definitivamente na terra de Canaã, Deus ordenou que eles colocassem o tabernáculo em um lugar fixo e não mais mexessem. Né? Mais tarde, o tabernáculo ele foi transferido, né, para Siló, né, aonde Eli e os seus filhos ministravam perante o Senhor nosso Deus. Né? Eli e os seus filhos, Ofni e Finéia,
ofertavam ao Senhor e faziam sacrifício ao Senhor. Foi onde Ana, a mãe de Samuel, ela foi junto com seu marido, ou ela ia junto com seu marido, Eucana, de ano em ano oferecer sacrifício ao Senhor. E foi onde também o profeta Samuel, ele desenvolveu a sua idade e também desenvolveu o seu ministério. Depois, no tempo de Saul e no tempo de Davi, né, por causa das constantes guerras e das constantes ameaças, né, que havia, né, entre as nações, né, envolvendo um grande perigo, né, para a nação de Israel, o tabernáculo já não era mais fixo, né? Deus mudou a estratégia. Deus não deixou mais, né, o tabernáculo em um lugar fixo, né, para que não fosse invadido, né, por algum país ou por alguma, né, nação. No nosso segundo item aí, a posição do pátio do tabernáculo. Nós estamos falando, nessa lição de número 3, nós estamos falando do pátio, que também era chamado de átrio, que era a área externa do tabernáculo, né? Era a primeira parte do tabernáculo. Nós já falamos que o tabernáculo ele tinha 3 partes, ou 3 repartições. A primeira, o pátio, né, que também era chamado de átrio. A segunda parte era chamado de lugar santo. E a terceira parte chamada de Santíssimo, ou Santo do Santo. Esse tabernáculo, ele deveria ficar entre as tribos, como nós vamos ver mais à frente aqui, né, no item 3. Mas é interessante que já se diga que a centralidade, a posição do tabernáculo entre as tribos, já mostrava que Deus queria ser o centro das atenções. O centro do culto deveria ser o Senhor nosso Deus. A arca da aliança, as demais peças do tabernáculo, deveria ficar ali no centro, no meio do povo de Deus. Deus quer a centralidade do culto. Hoje nós estamos vivendo em tempos em que muitas pessoas querem ser o centro. São as chamadas estrelas da música gospel, estrelas da pregação evangélica, né? Estão mudando a centralidade. Em vez do centro ser Jesus, o centro está sendo pessoas, o centro está sendo coisas, o dinheiro, o centro está sendo coisas materiais. Mas eu quero dizer a você que para o verdadeiro cristão, para aquele que serve a Jesus em espírito e em verdade, o centro ainda continua sendo o Senhor nosso Deus. O centro do nosso culto ainda continua sendo e continuará sendo a pessoa bendita de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aqui no nosso terceiro item, a posição do exército de Israel em torno do tabernáculo. O povo de Israel, né, eles se organizaram, né, de forma estratégica ao entorno do tabernáculo. Na parte leste, né, que estava de frente para a porta principal, né, do acesso, né, do tabernáculo, né, na parte leste, os exércitos de Judá, Issacar e Zebulon estavam posicionados na porta principal do pátio do santuário. Juntos esses exércitos somavam 186.400 homens. É interessante que se diga que, quando fala de homens aqui, está falando de homens de 20 anos e para cima. Pessoas que tinham a condição de puxar a espada. Portanto, já eram guerreiros. Esses 186.400 homens eram todos guerreiros de Israel, né, das tribos de Judá, Issacar e Zebulon. Né, aos fundos, que é a parte oeste, né, da parte do oeste para o ocidente, né, na retaguarda do pátio, do tabernáculo,
estavam as tropas de Efraim, Manassés e Benjamim, né, que juntas somavam um total de 108.100 soldados, né, 108.100 homens armados, né, prontos para a peleja em volta do tabernáculo. Na parte norte, né, na lateral do tabernáculo, encontrava-se as tribos de Naftali, Dan e Assé. Essas tribos juntas somavam 157.600 homens. Portanto, 157.600 soldados prontos para a peleja. E na parte sul, né, do tabernáculo, né, estabeleceram o exército de Ruben, Simeão e Gade. Ambos, né, somavam 151.450 homens. Né? Ao todo, né, estavam em volta do tabernáculo 603.550 homens que eram acima de 20 anos de idade e que estavam prontos para a peleja para defender o tabernáculo do Senhor nosso Deus. Quando nós falamos desse posicionamento, a gente lembra de duas coisas principais. Primeiro, a centralidade do culto, como nós já dissemos. O tabernáculo estava em meio, né, às tribos de Israel. Estava no meio do povo de Israel. Era dali que saía as diretrizes divinas, né, para o seu povo. A segunda coisa que nós observamos ali é a proteção humana dos valores sagrados. A proteção humana dos valores sagrados. É os homens de Deus, o povo de Deus, protegendo os valores sagrados. Daqui é que eu quero já dizer para você que nós, a Igreja do Senhor Jesus, precisamos proteger os valores sagrados. Nada pode zombar da nossa fé, da nossa moralidade e da nossa família. Né? Nada pode quebrar, desmontar, né, os valores morais, os valores familiares, os valores cristãos. Nós precisamos proteger esses valores, a unha e dente. É a centralidade da fé. Né? Quando mexe com a nossa fé, quando mexe com a nossa família, quando mexe com nossos valores, aliás, nós nem podemos deixar mexer, né? Está centralizado no meio de nós. Que Deus nos ajude para que nós possamos proteger os valores morais, os valores espirituais, né? Para que nada venha diminuir, né? Que nada venha destratar a palavra de Deus, o nosso Senhor. No nosso segundo ponto aí, nós vamos falar sobre a construção da cerca do pátio. Né? A primeira coisa que a gente depara quando a gente avista o tabernáculo, a primeira coisa que a gente depara é a cerca do tabernáculo. O tabernáculo, ele era cercado em uma área de 20 ou de 45 metros de comprimento por 22 metros e meio, né, de largura. Né? Era 45 metros de comprimento com 22 metros e meio, né, de largura. Portanto, o tabernáculo ele tinha uma dimensão de 1.250 metros quadrados, né, aproximadamente. Tinha uma altura de 2,5 metros, né, de altura, né, a cerca do tabernáculo. A área quadrada, né, dava cerca de 1.250 metros, né, quadrado, e a altura da cerca era de cerca de 2,5 metros, né, de altura. Colunas, cortinas e varais, né, do pátio. Nós observamos que a cerca do pátio, né,
tinha 60 colunas. Tinha 20 colunas de um lado, 20 colunas de outro lado, 20 colunas na frente, ou 10 colunas na frente e 10 colunas no fundo. Ao todo, somando 60 colunas. As colunas eram feitas de madeira de acácia. A madeira de acácia era uma madeira dura, cheia de nós, difícil para ser serrada. Observou muito bem o pastor Hernandes Dias Lopes que nenhum marceneiro jamais gostaria de trabalhar com a madeira de acácia, por sua dificuldade de serragem, por sua dificuldade de ser talhada, de ser trabalhada. Deus escolheu a madeira de acácia exatamente porque a madeira de acácia ela representa a natureza humana, que é difícil de ser moldada, é difícil de ser trabalhada. Só que essa madeira de acácia ela deveria ser cortada de forma padronizada e ela era revestida com bronze. O bronze representa a justiça divina. Portanto, a natureza humana, por mais indomável que seja, por mais difícil que seja de se moldar e de se trabalhar, com a justiça divina, fica então fácil para moldar a natureza humana. A justiça divina é que faz a moldagem da nossa vida e do nosso ser. Observou-se também o pastor Hernandes Dias Lopes que as colunas de madeira, cada uma tem uma maneira diferente, umas mais grossas, outras mais finas, quando está no mato. Agora, quando o artesão, o marceneiro, trabalha essa madeira, ele coloca todas dentro de um mesmo padrão, serra na mesma medida e na mesma altura. Assim somos nós. Quando estamos vivendo no mundo sem a presença de Deus, cada um tem a sua natureza perversa e as suas diferenças. Quando entramos no reino de Deus, ele nos molda para que sejamos iguais. Portanto, no reino de Deus, não tem alguém melhor do que o outro. E não tem ninguém pior do que o outro. Porque a justiça divina, ela nos cobre por completo. E nos tornamos parecido com Cristo. Nos tornamos parecido com aquilo que Deus deseja para a nossa vida. Ainda aqui falando das cortinas, das colunas do tabernáculo, nós observamos que essas colunas elas tinham uma base de bronze e por cima delas era feita uma moldura que era chamado de capitel e também era forrada, era embutida com o bronze. Nesses capitéis era colocada uma espécie de argola, que era onde prendia a corda, que prendia ao chão quando a cerca era colocada, quando a cerca era estabelecida em algum lugar. Essa cerca ela era forrada com cortina de linho branco, linho torcido, linho fino torcido e totalmente branco. Quando nós falamos do linho branco, nós falamos da pureza, da perfeição e da santidade do Senhor nosso Deus. A primeira coisa que nós precisamos ter em mente quando nós queremos adentrar no tabernáculo é que esse lugar é um lugar puro, é um lugar santo, um lugar que reflete a glória do Senhor nosso Deus. No terceiro e último item aí, vai falar acerca do linho, a santidade e a justiça de Deus. Como nós já falamos, o linho branco, ele revela a perfeição e a pureza do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus é santo e exige justiça e exige santidade do seu povo. Nada menos do que a santidade alegra o coração do Senhor nosso Deus. No nosso terceiro e último ponto, nós vamos falar aí sobre a porta do pátio.
né, no primeiro item, a porta do pátio, uma tipificação do único caminho. Para se entrar no tabernáculo, para se entrar no pátio do tabernáculo, havia apenas uma porta. Essa porta dava acesso ao local sagrado onde Deus habitava. Não é à toa que Jesus, quando vai falar para o povo de Israel, ele diz: eu sou a porta, aquele que entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagem. Quando Jesus fala que é a porta, a imagem que vinha à mente de todo o povo hebreu, né, de todo judeu do seu tempo, era exatamente a porta do tabernáculo. A porta do tabernáculo, ela tinha aproximadamente 9 metros de comprimento, 2 metros de altura, né, 2,5 metros de altura, né, que era a altura padrão, né, da cerca. Essa porta, ela tinha 4 colunas. Essas colunas eram também de madeira de acácia, revestida de bronze, que, como nós já falamos, falava da natureza humana revestida da glória de Deus. O bronze que fala da justiça divina. Tudo que nós alcançamos foi por causa da justiça divina, não por causa dos nossos méritos, não por causa dos nossos acertos, mas por causa da justiça divina. A justiça divina satisfez a ira do Senhor. Quando Deus olha para os homens e vê que não havia justo nenhum sequer, Jesus, ele toma o nosso lugar, morre na cruz do Calvário, executando a plena justiça de Deus. A justiça de Deus é satisfeita. A vontade de Deus é satisfeita. E agora a nossa natureza, ela é coberta com a natureza divina, ou com a justiça divina. Quando você olha para as colunas do tabernáculo, você não vê a madeira, portanto você não vê as imperfeições humanas, você vê a justiça de Cristo sendo revelada em nós. Como que isso é maravilhoso, não é? Como que isso é gratificante, saber que Cristo nos envolveu com a sua justiça, com a sua glória, com o seu amor, com a sua bondade, nos fazendo pessoas diferentes do que aquelas que éramos quando vivíamos ainda na vida do pecado. Essa porta, como nós já falamos, ela tinha 4 colunas, que é o tema aqui do nosso segundo item, as 4 colunas e sua base, uma tipificação do Evangelho. Como observou o nosso comentador Elienay Cabral, essas 4 colunas, elas tipificavam os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que por sua natureza falam exatamente da biografia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando lemos Mateus e Lucas, nós encontramos a genealogia de Cristo. Quando nós lemos Mateus, nós encontramos a realeza de Cristo. Como nós vemos Marcos, nós encontramos Cristo como servo sofredor. Quando nós lemos o Evangelho de João, nós encontramos a deidade de Cristo. Jesus se declarando Deus o tempo todo. Quando ele diz: eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Essas declarações apontavam exatamente para a sua deidade, para a sua identificação com a pessoa do Pai, a ponto do próprio Jesus dizer: eu e o Pai somos um, quem vê a mim, vê o Pai. Ou seja, eu sou Deus, assim como o Pai é Deus. Que coisa maravilhosa, não é? E estas representações nós temos nas 4 colunas, né, da entrada do tabernáculo, que exatamente fazia uma ligação com os 4 evangelhos, que é a representação maior de Cristo no Novo Testamento. Quando nós lemos os evangelhos, nós encontramos a descrição ou as descrições perfeitas de Cristo ali nos evangelhos. O nosso último item, né, portanto, o
o último comentário aí, do terceiro ponto, vai falar aí as cores da cortina da entrada, né? Diversos tipos, né? As cores da cortina de entrada, diversos tipos. Nós encontramos aí, né, que as cores dos tecidos que foram colocados na porta do tabernáculo eram 4 cores, né? O azul, né? A púrpura, né? A púrpura é um tipo de roxo que é resultado da mistura entre o azul e o vermelho. Só para que você se situe, né? A púrpura era um tipo de roxo, uma espécie de roxo. Quando você vai lá no Google, por exemplo, e pesquisa púrpura, você vai encontrar a cor púrpura, que é uma mistura, né, do azul com o vermelho. Né, nas cortinas também havia a cor carmesim, né, que era o vermelho, e a cor branco. Todas essas cores, elas tinham a sua tipificação. O azul, né, nos lembra o céu. Né? Quando nós falamos do azul, né, nós olhamos ou lembramos da dimensão celestial, né? Como também os mares, né, que são azul, né, mas o azul, né, na Bíblia relata muito mais, né, as cores, né, a cor do céu, né, o celestial. A púrpura, que é um roxo, relembra muito a realeza. Era uma cor muito usada pelos reis, né, no Antigo Testamento, e também no período do Novo Testamento, no período do Império Romano, né, se utilizou muito o roxo, e até hoje no mundo, né, do catolicismo romano, né, os clérigos gostam muito da cor roxa, porque relembra muito a questão, né, sacerdotal e a questão da realeza. O carmesim, né, fala do sangue de Jesus, e o branco fala de pureza, né, fala de santidade, né, fala de purificação. Eu fiz uma observação aqui, quando fala da cor púrpura, né, que havia no tabernáculo, que era um resultado do azul, né, com o vermelho. Eu cheguei à conclusão de que essa cor, ela mostra muito bem o que Deus fez para nós através do seu Filho Jesus na cruz do Calvário. Né? Os céus baixando em nós, né? Os céus, o azul dos céus, que baixando em nós por meio do sangue de Jesus, produziu em nós a cor púrpura, produziu em nós a realeza. O apóstolo Pedro, falando sobre isso, diz que nós somos sacerdócio real, ou seja, somos sacerdote do rei, o rei dos reis e senhor dos senhores. Não somos mais sacerdote, né, nos moldes do sacerdócio araônico, né, do sacerdócio levítico, mas somos sacerdote do próprio Jesus. Né? Somos uma nação sacerdotal do Rei Eterno. Portanto, faz muito jus essa cor, né, para nós. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração, ministrado na sua vida através dessa lição, né, de maneira maravilhosa, e que eu e você venhamos pensar na centralidade do culto, na proteção dos valores espirituais e o que Jesus operou em nós, mudando a nossa natureza, ou revestindo a nossa natureza com a glória de Deus, revestindo a nossa natureza com o material espiritual que é a sua justiça. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Até um próximo vídeo, se Deus quiser. Compartilhe esse conteúdo para que outras pessoas sejam edificadas pela palavra do Senhor nosso Deus. Até um próximo vídeo, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e também comente sobre ele. Se você gostou do conteúdo, se inscreva em nosso canal. Você também pode ver outros vídeos que aparecem aí na sua tela. Que Deus abençoe você.